Aqui o pastor Messias, receber esse homem de Deus com uma forte salva de palmas. Pensa num homem bonito, irmãos. Olha que elegância, que excelência. Viu, está aqui hoje o pastor da igreja, vai trazer a palavra para nós hoje. Você está igual o pastor da igreja. Amém? Queridos, que alegria. Pastor, obrigado por ter aceitado esse tempo com a gente. Pastor Messias é um amigo, irmãos. Esteve com a gente alguns anos atrás. Deus levou o pastor Messias a uns processos violentos. Hoje está vivendo algo extraordinário na sua vida ali em Cerejeiras. Ele vai falar sobre isso, tá bom? Não sei se está dentro da mensagem, mas é difícil a gente não falar daquilo que Deus está fazendo, pastorzão? Pastorzão, está em casa, meu querido. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Quantos estão felizes? Acho que todo pregador fala isso, meu irmão. Meu Deus do céu, nem pastor Alex. Todo pregador fala isso. Irmãos, quantos aqui já me conhecem? Você que não conhece, não perdeu nada. Meus queridos, eu tenho um problema sério. Com óculos dói as vistas, sem óculos eu não enxergo nada. Você ri, né? Irmãos, é um prazer estar aqui na IVP. Depois de 10 anos, nós passamos aqui por um período. E no período que passamos por cá, eu e a minha esposa, a pastora Ângela, aquela mulher linda ali, ela manda um abraço para todas as irmãs e para os irmãos, só a paz do Senhor. Tivemos aqui um período muito precioso em Caldas Novas, um período onde o Senhor começou a nos tratar, a nos moldar, o processo de algo grande de Deus sobre as nossas vidas. O pastorzão, quando ele abriu o culto, ele falou assim, que ele leu que Jesus ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem muitas pessoas que já estão cansados de ficar cansados. Eu era uma pessoa que estava cansado do cansaço. E o período que eu tive aqui, eu tive um relacionamento muito legal com o pastor Caisson. O carinho, a forma que ele cuidou de mim, cuidou da minha esposa, cuidou da nossa família, juntamente com a pastora Cecília, me impactou. Me impactou, até então estou aqui hoje, para a glória de Deus, E eu levei os ensinamentos que Ele nos deu para onde eu fui. A semente foi plantada aqui em Caldas Novas, mas ao decorrer do caminho ela começou a nascer e brotar. É interessante que o pastor falou sobre mentalidade. Um dos processos que eu tive foi um problema de mentalidade. Era uma mente confusa, ou como se diz na psicanálise, eu estava com uma crise chamada crise existencial. É quando a frustração ela bate na porta do coração e ela não perde licença. É quando a decepção ela aparece de forma repentina e a gente se entregamos a isso. Provérbios capítulo de número 20, Provérbios 23, 7, se não me falha a memória. Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 23, 7, se não me falha a memória. É isso mesmo? Pode projetar na tela, por gentileza? Provérbios 23, 7. Quantos encontraram? Porque como imagina em sua alma, diga comigo, alma, assim ele é. Quem é você? Você é fruto das suas imaginações. Assim como a tua alma. O que é alma? Mente, vontade e emoções.
Assim como você se vê, assim como você se imagina, assim você se comporta. O grande problema das pessoas que querem mudar o comportamento sem mudar o pensamento. Não tem como mudar comportamento se você não tem uma mentalidade transformada. Muitas das vezes nós lutamos pela mudança de comportamento. E às vezes por disciplina o comportamento ele é mudado. Entretanto, ao decorrer do caminho, a disciplina ela é quebrada. E às vezes as pessoas retornam às velhas práticas, ou aquilo que não querem praticar, pelo fato que se imagina desta forma. Se você quer literalmente viver o sobrenatural de Deus, você deve literalmente buscar um renovo de mentalidade. Pastor Caissuan, ele trouxe uma breve palavra, sem saber o que eu ia ministrar. E o tema da minha palavra hoje é corrija a sua mente e mude o seu futuro. Se você não corrigir a tua mentalidade, você não terá um futuro extraordinário. É necessário. E como que eu posso entender isso? Porque assim como eu imagino, assim eu sou. E toda mentalidade sem estar no grande eu sou, é uma mentalidade antropocêntrica, humanista. Preste bem atenção. As pessoas não estão mais acreditando no sobrenatural ou naquilo que é novo. Eu vivi por muito tempo sem acreditar no sobrenatural, a um ponto que eu saía para a rua e pensava, a minha vida acabou. E quanto mais eu pensava que a minha vida e o meu ministério tinha acabado, mais eu vivia os meus pensamentos. Os meus pensamentos estavam destruindo a minha vida. Entretanto, tinha uma semente do Pai dentro de mim. Tinha uma semente, tinha uma palavra. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé, ela vem. E ela vem pelo ouvir, pela palavra. Ou seja, quando você tem uma semente da palavra dentro do teu coração, não importa a circunstância, ela vai começar a confrontar a tua mente. E quando a palavra confronta a tua mente, é para revelar o teu coração. O que acontece? Muitas das vezes nós temos pensamentos errados, porque os nossos olhos estão errados. Se vocês, projeta para mim por gentileza, Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Você que está tomando nota, tome nota aí. Não porei coisas injustas. Na ACF está escrito, não porei coisas más ou injusta diante dos meus olhos. Ou seja, se você vive pensando coisas, se imaginando coisas terríveis em relação à tua própria vida, os teus olhos podem estar focados naquilo que não te edifica. Os teus olhos estão focados naquilo que não constrói. Preste bem atenção. Corrija a tua mente e você vai projetar o teu futuro. Preste bem atenção. O nosso futuro não é como a filosofia grega, helenista, vem colocar na mentalidade da sociedade, que é tudo o destino. É o destino. Deus quis assim, foi da vontade de Deus. Preste bem atenção. O nosso futuro é construído com as nossas decisões diárias no Senhor. O meu futuro, o teu futuro não está nas mãos da sociedade, não. Nós construímos ele todos os dias no Senhor. Nós somos frutos das nossas decisões, e as nossas decisões levam a nós termos ações. Então, para que eu venha ter sucesso, ou para que eu venha expandir, eu devo mudar a minha mentalidade.
passamos por coisas terríveis nos últimos tempos. Saímos de uma pandemia, houve uma histeria, houve uma crise, houve muitas perdas, muitas famílias foram destruídas, e depois houve uma guerra, ou está tendo uma guerra, e agora passamos recentemente por uma política polarizada, acirrada. Os olhos das pessoas estavam na pandemia, os olhos das pessoas estão na guerra, e os olhos das pessoas estão na política. Isso tem mudado a mentalidade de muitas pessoas. E quando muda a minha mentalidade, é pelo fato que os meus olhos estão em lugares que não devem estar. Preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Esse é o lugar aonde os céus e a terra se encontram. E muitas das vezes, queridos, por não entender isso, eu sofri. Eu carreguei consequências comigo, por não entender. E o Senhor tinha um processo sobre a minha vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. O pastor Caixuan diz: somos filhos de Deus, criados para a sua glória, para louvor do seu nome, e para nos tornar habitação dele. Somos morada do Senhor, e isso já é o suficiente para você dar glória a Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8, quem encontrou? Quanto mais, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. A versão Jason, em Filipenses 4:8, ele diz: quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for bem conceituado, havendo qualquer mérito, havendo qualquer recomendação, nisso meditai. A versão Viva. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero lhe dizer mais uma coisa: firme os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensam em todas as coisas pelas quais você passaram a louvar a Deus e alegrar no Senhor. Ei, aproveita a tua vida, porque a tua vida ela é bela, e você é perfeito para o teu propósito. É nisso que deve ocupar os teus pensamentos. No que? Naquilo que é verdadeiro. No que deve ocupar os seus pensamentos? Naquilo que é honesto. Os nossos pensamentos não devem se ocupar naquilo que é injusto. Somos um povo profético, caminhamos em uma dimensão profética. E por mais que os nossos olhos e os nossos ouvidos venham nos mostrar uma realidade ao contrária, mas nosso espírito determina a realidade do reino dos céus. Nós somos os guerreiros do leão da tribo de Judá. Somos um povo escolhido, somos santos. Quem está comigo aí, diga um amém. Se você não entende isso, você não terá uma vida bem sucedida. E por mais, amados, que eu queria culpar o sistema, culpar a sociedade, culpar A, culpar B e culpar até mesmo C. Entretanto, toda a crise existencial que eu vivi foi escolhas minhas. São decisões que eu tomei por imaturidade, por ignorância,
Oséias 4:6, meu povo é destruído porque falta conhecimento. E às vezes, por faltar este conhecimento, a nossa mentalidade fica desalinhada, e nós alinhamos a nossa mente com as coisas terrenas. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, estou aprendendo: pisa o pé no chão, bate o pé no chão, diga pé na terra, cabeça nos céus. Com o pé na terra você é um profeta. Com o pé na terra você está aqui para proclamar o evangelho de Jesus, mas a sua cabeça está nos céus. Aquele que direciona a tua vida está nos céus. Ele não perdeu o controle de nada. Ei, preste bem atenção, Deus não está desesperado com o seu desespero. Ele continua no trono. Ei, Ele continua no controle. Preste bem atenção, nós estamos prestes a viver o último avivamento na terra. Ei, preste bem atenção, e Deus vai levantar os seus remanescentes para isso, homens e mulheres extraordinários, com uma mentalidade renovada, com uma mentalidade transformada, mediante a palavra de Deus. Mas naquilo que ocupa o teu pensamento, muitas das vezes eu me ocupei os meus pensamentos naquilo que não era verdadeiro. Tem muitas pessoas se ocupando, pastor Caisson, naquilo que não é verdadeiro. Tem muitas coisas que não é tua realidade. Preste bem atenção, uma coisa que eu estou aprendendo, e acredito que eu estou exercitando isso já há muito tempo: eu não se meto em luta que não é minha. Tem coisas que o problema não é teu. Tem injustiça que acontece que você não tem nada a ver com isso. Tem pessoas que ligam a televisão só para ver noticiário. Ei, abre a tua Bíblia, crente. Não seja um ignorante, não, mas abra a tua Bíblia. Seja uma pessoa instruída, seja um cidadão. Mais do que isso, exerça a sua função de filho. Às vezes, aqueles portais de notícias, mandando aquelas notícias de WhatsApp, você viu o que aconteceu com aquilo? Você viu o que vai acontecer? O trem vai ficar feio. Vai mesmo! Você é fruto daquilo que você imagina. Mas eu creio que para a vida na palavra, em Caldas Novas, em Rondônias, em Cerejeiras, vai ficar melhor. As coisas, os céus estão se abrindo. Os teus pensamentos te denunciam, assim como os meus pensamentos me denunciaram. Eu louvo a Deus por ter encontrado um Caisson na vida. Eu louvo a Deus, pastor Alex, pela implantação da semente que foi colocada no meu coração, pastora Cecília. Porque no lugar de qualquer outro pastor, Caisson tinha me rejeitado, e ele me abraçou. Isso mudou meus pensamentos. E passei pelos processos, pelas influências que eu convivia. Bob Proctor, ele disse que você é a média das 5 pessoas que você convive. E quando você convive com pessoas que não é do reino, você começa a pensar conforme o reino deles. Não estou dizendo que você deve excluir amigos, não. Eu quero dizer que você deve trazer eles para a sua dimensão. E eu comecei a ter amigos que estavam abaixo da média. Isso me levou a um desastre. Não é culpa deles, é pelo fato que eu decidi. Hoje eu compreendo isso. E hoje os meus pensamentos estão naquilo que é bom. Irmãos, eu tive problema com álcool por quase 10 anos. Depois que eu fiz psicanálise, eu entendi o gatilho, qual engatilhou, o qual se abria. Foi pela perca do meu filho, que eu nunca tinha superado, que com o tempo o Espírito Santo me mostrou. E eu achava isso normal, eu achava que era bom. Mas você sabe, tem um amigo meu chamado Eduardo Reis.
Ele diz que o fundo do poço não é o fim, é o início de uma queda. Sempre há lugares mais profundos para se cair. Eu me lembro que quando eu passei do fundo, eu não via mais nada. A única coisa que eu ouvia e via e meditava. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Coloca aí, querido. Lamentações 3, 21. Preste bem atenção. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu comecei a entender, a me lembrar daquilo que me dava esperança. Eu comecei a entender que o meu chamado não era do homem, era de Deus. Eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo estava me destruindo, entretanto aquilo que eu era maior do que aquilo. Eu me lembro que a última vez que eu estava embriagado, a minha esposa olhou para mim e disse assim: amor, você é melhor do que isso. A minha mente começou a travar, a minha mente começou a mudar. E hoje eu digo isso, meu irmão, para a glória de Deus. Por quê? Porque eu estou vivendo em uma cidade aonde o índice de alcoolismo é o maior do estado, onde Deus me colocou. Você vê crianças de 12, 13 anos, alcoólatras. Nas minhas sessões de psicanálise, de cada 10 casos que eu atendo, pastora Cecília, 8 casos é devido ao álcool. 8 casos. E o Espírito Santo me implantou naquele lugar. Mas antes do Espírito Santo me implantado naquele lugar, a minha mentalidade estava da forma que o pastor Caissuan falou, uma mentalidade de escassez, a mentalidade escrava, aquela mentalidade que eu tinha que estar em metrópolis para dar certo, aquela mentalidade que eu poderia estar em Florianópolis, Balneário Camboriú, ou Londrina, Curitiba, ou eu tinha que voltar para Londres, ou ir para Madrid. A minha mentalidade estava em geografia, em coisas humanas, aquilo que os meus olhos me mostravam, aquilo que os meus ouvidos queriam ouvir. Mas lá em Cerejeira eu descobri que não existe lugar que o eterno não possa trabalhar. Não existe lugar, irmão, sabe por quê? Porque você é aquilo que você se imagina. Então, meu amado, minha amada, se imagina grande, se imagina como profeta de Deus, líder de um G1, se imagina um pastor, se imagina um pregador do evangelho, se imagina assim. Na sunda rabachei. Cidade pequena, irmãos, lá é o agro, todo mundo lá é muito simples. E eu queria ir embora todos os dias, eu fazia um culto com a multidão de pessoas, 8. O domingo, irmãos, eu passava o domingo todinho, o pastor Caissuan como hoje, preparando o sermão para Deus mudar o sermão na hora ali. E na hora de pregar, irmãos, fazia banner, fazia videozinho e gravava. Meus queridos, todos vocês estão convidados hoje para o culto na igreja Vida na Palavra. E bombava, eu impulsionava no Facebook. Eu impulsionava no Instagram. Depois saiu o TikTok, até no TikTok eu impulsionei. E quanto mais eu impulsionava, mais o negócio não ia. Sabe por quê? Sabe qual era a minha mentalidade? Se não dá certo, eu vazo. Tem muitas pessoas que não prosperam porque tem essa mentalidade já derrotada. Eu estou aqui para ver o que vai dar. Você vai ver o que vai dar. Você vai ver. Ah, eu não vou entrar no ministério X porque eu quero ver primeiro. Você vai ficar sempre vendo. Preste atenção, tem muitas pessoas que observam tanto que quando Jesus vir vai ficar observando. Quantos quer subir aí lá? Glória a Deus. Eu ficava naquela, se não dá certo eu vou. Chegava para minha esposa e dizia para ela: amor, o apóstolo de Londres, irmãos,
Me chamou em 2018, eu estive ministrando em Londres, estive ministrando em Madrid, eu já morava lá. Eles me chamaram, me deram o campo de Madrid. O pastor Ricardo Batarzi, da cidade de Londrina, que é da Reviver Church, agora é quadrangular. Pastorzão, vem pra cá, eu preciso de você. E eu doido, irmão, eu doido para andar em shopping, eu doido para cidade grande, doido para ir no cinema, doido. Em Cerejeiras, irmãos, é um lugar simples, lindo, uma cidade linda, maravilhoso, mas não tem shopping. De domingo não tem nada para comer, a não ser um lanche lá chamado Império, muito bom, o melhor da cidade. E os membros da igreja, glória a Deus. E eu doido, eu ficava assim, ó, eu estou dentro, mas não dá certo? Isso é mentalidade. Aquelas pessoas que gostam de observar muito, são pessoas que não tomam decisão. Se você pesquisar no Google, Deus me deu essa frase lá na Espanha, antes de eu vir para o Brasil. A indecisão é uma decisão tomada a não decidir. Pesquisa no UOL para você ver, eu registrei essa frase. A indecisão é uma decisão tomada a não decidir. Eu estou indeciso, na verdade você está decidido. Na verdade, a palavra indecisão é só um subterfúgio de alguém que não quer assumir uma responsabilidade consigo mesmo. Porque a mudança de mentalidade, a primeira coisa que faz é ele te desnuda. Enquanto Deus não me desnudou, eu não tive como ser o que eu sou hoje. Toda nudez, pastor Caio. O senhor sabe disso, a pastora Cecília sabe. O pastor Alex estava em Ouvidor, Benidorm na Espanha. Aí quando você se entrega, a palavra ela te desnuda. Né, maninho? Aproveitando, já arrancando o terno. Aqui é pregando e vivendo. Ei, pastor Alex. Aleluia. Estou livre. A palavra ela foi me desnudando. Por quê? Porque a minha mentalidade estava equivocada. Eu só pensava naquilo que era ruim, eu só pensava naquilo que era mal. Não é que eu era maligno, irmãos, é questão que a minha mentalidade ficou escrava há muito tempo. E para libertar a mente precisa de fato de uma libertação. Há um belo dia eu tive uma reunião com a minha esposa e falei sério com ela. Ela falou assim, eu não vou mais embora, eu vou ficar aqui em Cerejeiras. Deus nos trouxe para Cerejeiras e nós vai ficar em Cerejeiras. Aí eu, é? Presta atenção, a mentalidade. É? Quando nós começar a passar fome, olha irmão, que desgraça. Quando nós começar a passar fome, eu não quero nem saber. Quando você falar para mim, acabou a mistura, vai jejuar. Quando começar a faltar, olha a mentalidade, pastor Caio. Irmãos, pasme, já era pregadorzão. Pregadorzão mesmo. Pum, pum. E ela falou assim, não tem problema. Aí eu falei para ela assim, agora ela me desafiou. Eu vou botar fogo no avião. Eu vou botar fogo na ponte, eu vou botar fogo em tudo. Ela, bota. Eu botei fogo. Liguei para o apóstolo. Ei, eu não vou mais nem para Londres, nem para Madrid. Liguei para Curitiba, para Londrina. Eu não vou mais para Londrina. Tudo bem, já arrumaram tudo. Eu falei, agora acabou. Quando eu disse que não ia dar mais para ir, eu deixei de ficar fora e fiquei dentro. Porque aqui eu tinha o subterfúgio de qualquer coisa, eu tenho tal lugar para me refugiar. Agora, quando eu decidi, agora eu só me refugio em Deus. Irmãos, não é que funciona? E eu desanimado, eu não li Bíblia, eu não preparei, não fiz videozinho. Eu não fiz cartaz, eu não postei frase no grupo de WhatsApp. E tinha um irmão lá, o irmão que me levou para Cerejeiras, muito queridão, uma família linda, Heleno, Serafim. Olha o nome, Serafim, irmão, um anjo.
Eu chegava nele e falei, esse povo não dá resposta. Quem não dava resposta era eu. Esse povo não contribui, esse povo não ajuda. Ele olhou para mim e falava assim, pastor, eu vejo que está tudo bem. Eu me lembro que eu não fiz nada, e de repente o Senhor começou a mandar. De 8 nós passamos para 15 pessoas, uma multidão, irmãos. Quando eu fiz culto com 15 pessoas, eu falei assim, eu estou no céu, aleluia. Aí quando eu pensei que estava ficando bom, vocês sabem o quê? Que está no YouTube, eu não posso falar. Entra o tal do 19. O 19 entra, e a mente começa a querer voltar. Todas as igrejas fazendo culto fechadas, só live, lockdown geral. Eu disse, e agora, Jesus? Aí o Senhor falou para mim, permaneça no mesmo lugar. Em plena pandemia, fizemos 4 batismos. Nós chegava no Rio, irmão, tudo rapidinho, parecendo aqueles bandido. Vem cá, próximo, e batizado, o outro. Os carros passavam na rodovia, o pessoal já saia da água se vestindo, e cada um para um canto. Aí como a nossa igreja era numa garagem, então tinha circulação de vento, era aberto. E eu tinha um portãozão bem grande, nós fazia culto lá, com o portão fechado. E a gente fazia aquele culto, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos, amém. Um brado de júbilo. Tudo no silêncio, irmãos. E Deus trabalhando na minha mentalidade. Deus falou assim, não é porque tem 18 mil ou 20 mil habitantes que eu não faça a obra nesse lugar. Não é porque você está no interior do estado de Rondônia que o meu espírito não opera. Não é porque você está na garagem que muda a minha glória. E Deus começou a realizar. Deus começou a fazer. Chegar a ponto, irmão, de nós fazer culto com quase 100 pessoas na garagem. Não cabia gente pulando pelo muro, saindo pela janela. Deus trabalhando. No ano de 2022 nós entramos no ano da aceleração. Deus acelerou a igreja. Fizemos 5 pedidos para o Senhor. Dos 5 pedidos, só Deus não concluiu um, mas eu comecei a ver que Ele começou a concluir o pedido. Eu pedi um carro para Deus, e falei, eu quero um carro mais automático. Além de ser automático, eu quero o carro da Toyota. Assim como imagina a tua alma, assim, ela então quero. Deus, quer a minha casa própria, Senhor, eu quero um terreno para a igreja. E do nada, Deus Ele deu carro, casa e terreno. Nós tínhamos aproximadamente 70 discípulos na igreja, e eu tinha falado, Senhor, eu quero 150 discípulos até no final de 2022. Era o mês de setembro, isso mesmo, mês de setembro, né, amor? O mês de setembro nós estávamos com 75, eu falei assim, Deus, e agora? Só está faltando mais 2. E no mês de setembro para novembro, irmãos, Deus deu mais 80 discípulos assim, ó. E o nome da igreja? Vida na Palavra. Os irmãos chegavam na garagem e nós queremos colocar o nome na igreja. Tem que colocar o nome. Pensei, Puleiro dos Anjos, Guspe Santo de Jesus. Igreja Evangélica Pentecostal, deixa o menino rodar. E não funcionou. Aí, eu voltei no centro da vontade do Eterno. Todas as pessoas que chegavam falavam assim, pastor, aqui tem vida na palavra. E chegava um, nesse lugar tem vida, e o outro, e tem palavra. Aqui tem vida e tem palavra. Vida na palavra. Foi unânime, todo mundo, Deus confirmou. Depois que Deus confirmou, eu lembrei de uma palavra que eu tinha dado ao pastor Caissuan,
pastora Cecília estava presente, estava eu, o pastor Edivan, eu não lembro se tinha mais alguém, e o pastor Caissão falou assim, ó, como vocês se vê na vida na palavra? E eu falei assim, ó, eu, da vida na palavra, nunca mais eu saio. Nunca mais. E de fato, irmãos, eu estou na vida na palavra. Vocês percebem? Assim como você imagina, assim você é? O pastor Caissão olhou para mim, deu risada, amém. E o pastor Messias, no outro mês, ou daqui a 3 meses, ó, perna para quem tem. Mas aquilo que eu imaginei começou a se tornar realidade. Ou seja, hoje nós temos ali, temos mais de 200 pessoas, se for contar entre membros e agregados, né, entre gregos e filisteus, chegamos até 300, para a glória de Deus. Vamos começar a construir o nosso auditório, não será lindo como esse, mas será aproximado, para a glória de Deus. Tudo isso, irmãos, porque alguém resolveu mudar a mentalidade. Foi quando eu ministrei a minha esposa. Ué, pastor, estou achando que isso aqui não está muito legal não. Literalmente a palavra diz que somos o que pensamos e transformamos o mundo ou destruímos pelos nossos pensamentos. Você pode sair daqui hoje com um pensamento diferente. Eu serei um revolucionário do Senhor. Eu vou parar de olhar para injustiças. Eu vou parar de olhar para as frustrações e as decepções da vida. Eu vou começar a olhar para aquilo que é verdadeiro. Apóstolo Paulo, em sua epístola em Filipenses capítulo 4, 8, ele está dando sugestões. A primeira sugestão, ele diz: tudo que é verdadeiro, pensai. Pensa naquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Eu vou te dizer o que é verdadeiro. Você é mais do que vencedor. O que é verdadeiro? Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Bendito é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Eu não serei abençoado. A bênção já está decretada no meu espírito. Isto é verdadeiro. Mas só tem uma questão: as bênçãos celestiais estão nos lugares espirituais em Cristo Jesus. Para isso, a tua mente é líder da tua alma, e ela precisa ceder a ministração da palavra, para que teu espírito acesse as promessas que estão lá para a tua vida. Ele não vai te abençoar, ele já te abençoou. O único bloqueio que há é a tua mentalidade. Mas hoje, para a glória de Deus, eu sei que você vai sair daqui pensando diferente, para a glória de Deus. E você vai dizer: esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar vai ficar pequeno, não porque você quer igreja grande, mas porque você quer viver o propósito de Deus na tua vida. Pense naquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro é a tua família. Verdadeiro é o teu esposo. Irmãos, quanto eu mais precisei, quem estava do meu lado foi a minha esposa. Ela que segurou nas minhas mãos e me levantou. Isto é verdadeiro. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Apóstolo Paulo, ele diz: tudo que for honesto, pensai e medite. Irmãos, em vez de falar das desonestidades da vida alheias, fala naquilo que é honesto, fala naquilo que é bom. Enquanto muito está dizendo: você viu como é que está o mundo gospel? Você vai dizer: nós temos oração todos os dias de segunda a sexta-feira. Eu sei, se você não entendeu isso não. Você viu como as igrejas estão ruins? Você vai dizer: quinta-feira tem quinta na palavra. Ei, você viu que as almas estão se desviando? Você vai dizer: domingo teremos batismo. Crente, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Dá um brado de júbilo.
eu cheguei em Cerejeiras, eu quase comecei a me adaptar com o sistema de cidade pequena. Eu falei assim, não, eu não posso me adaptar com o sistema de cidade pequena, porque eu sirvo um Deus que é grande. É um Deus grande fazendo coisas grandes numa cidade pequena. Mesmo numa garagem eu pregava como se fosse 15 mil pessoas. Mesmo numa garagem nós falávamos do amor do Evangelho, do reino de Deus, como se fosse para a multidão. E hoje nós temos praticamente uma multidão, falamos da mesma forma. Por quê? Porque decidimos pensar naquilo que é honesto. Ainda que tem muitas pessoas frustradas com coisas alheias da vida, entretanto o Senhor tem o melhor dele para a tua vida. Apóstolo Paulo também lhe diz, tudo que for justo, pensai nisso. Para de olhar para a injustiça do governo. Para de olhar para a injustiça da política. Ei, o governo político humano sempre foi desta forma. Se você estudar a história, você vai ver que houve tempos piores. Entretanto, o nosso governo, ele não é humano. É como o irmão que ministrou louvor. Ele é o rei do nosso Brasil. Tudo que é justo. Apóstolo Paulo também fala tudo que é puro. Pensai nisso. Existe sim homens de Deus puro. Existe sim mulheres de Deus pura. Existe sim igrejas puras. Ei, existe sim. Tudo que é amável. Nisso pensai. Tem pessoas só olhando para o ódio. Tem pessoas que acessam o YouTube, acessam o TikTok só para ficar compartilhando coisas de hater, que gosta de falar mal do Evangelho de Jesus Cristo. É os críticos de plantão. Ei, tudo que é amável, nós temos que olhar aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que nele crê não pereça. Você não nasceu para perecer, mas para ter a vida eterna. E o que é vida eterna? Vida eterna é o que diz lá em João capítulo 17, versículo de número 3. A vida eterna é esta, que conheça a ti, ó Deus, como único Deus, e a Jesus como Senhor. Tudo que é de boa fama, nisso pensai, porque existem pessoas com frequências negativas. De cada 10 palavras, 9 são frequências negativas de incredulidades. Pessoas que têm o TikTok como seu mentor. Pessoas que têm hater de youtuber como seu reitor, que nunca sabe o que é sentar com uma alma, olhar nos olhos de quem está desesperado, cuidar de quem está com depressão, ansiedade, ociosidade, tudo é de forma virtual, e fica criticando A, criticando B. Ei, eu quero te dizer, coloca os teus olhos naquilo que é de boa fama, diz o apóstolo Paulo. Pensai naquilo que é de boa fama. O que é de boa fama? Ei, diga, eu sou de boa fama, aleluia. Havendo virtude e louvor, nisso devemos meditar. Tudo que é verdadeiro, isso pensai. Mas o que é verdadeiro? Jesus é a verdade e a vida. Já estou terminando. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, a palavra de Deus nos diz: não sabeis vós que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é verdadeiro. Nisso pensai. O que? Diga, o Espírito habita em mim. Diga, eu sou morada do Eterno. Amém, irmãos? Diga, isto é verdadeiro. Isso não é falso. Amém? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, quais sois vós, é santo. Você está sentado do lado de quem é santo. Por mais que você não concorde, a palavra que diz, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, não julga o teu irmão pelo fato do pecado dele ser diferente do teu. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: e não sabeis que o vosso corpo, diga corpo, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo? Bate na perna aí, crente, vai. Está vendo isso aí? Não é teu, é de Deus. Eu vou desse lado aqui, esse lado aqui não. Está vendo essa carcaça sua aí?
Está vendo essa careca linda tua? Está brilhando mais do que a minha? Não é tua, é de Deus. Meu Deus. Quando você entender isso, você vai parar de colocar defeito em você. Quando você entender isso, você vai ver que você não é feio, você não é bonito, você é perfeito aos olhos do Pai. Todo mundo fala que eu sou pequeno, depende do seu ponto de vista. Mas da onde eu estou, eu sou muito grande. Eu sei, você está na carne. Tem pessoas, irmãos, que não se valoriza. Preste bem atenção, quando Jesus fala, amai ao próximo como a ti. Se você não se ama, você não vai amar mais ninguém na vida. Então a palavra de Deus diz que você é o templo. E aqui não vai dar tempo de eu terminar, mas deixa eu falar para você. Pastor Caisson falou de Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz, coloca lá Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Quem está comigo aí? Que apresenteis. Você já deu um glória hoje? Se apresenta a Deus aí, vai. Pastor, já estou terminando. Dá licença. Eu quero viver o que o pastor Caisson falou. Ter a mente renovada. Mas na hora do louvor, aí o ministro de louvor se coloca de pé, faz aquela pressão psicológica, ameaça. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis. Eis-me aqui, Jesus. Todo estourado, rebentado. Deus, eu estou precisando de um milagre, mas eis-me aqui. Eu sou pobre, falho, pecador, mas eis-me aqui. Apresentei o vosso Esse é o problema. Vivemos uma sociedade que não quer sacrificar mais. Vivemos em uma sociedade que quer enriquecer sem trabalhar. Por isso que são pegos nessas campanhas de pirâmides, porque tem por aí. Você dá 500 conto, em 30 dias você recebe 3 mil. Vai receber 3 mil. Vai. Ei, pastor. Alex. Vai receber 3 mil. É um pessoal que quer se formar sem estudar. Não quer ler. Pessoas, Deus usa a mim, não quer passar tempo com a Bíblia. Não quer ler bons livros que o pastor indique. E por sinal, o pastor Caisson tem bom gosto para livro. A pessoa não quer vir na intercessão. Não quer vir aprender. Por quê? Mente. Estou cansado. Oh, eu não queria falar isso. Estou cansado. Preste bem atenção. Só vai obter sucesso no reino de Deus aquele que se sacrificar. Quando eu digo sacrifício, não é nada religioso. Porque hoje está aqui para mim, eu ministrando, não é sacrifício, é prazer. Apresentei o vosso corpo por sacrifício,
Por sacrifício? Por sacrifício! É vivo, irmão. Você tem que dar resposta. Pastor fala assim: Deus vai renovar sua mente. É comigo, Deus. Fala aqui. Deus vai abrir porta. Essa é minha, não pega. É vivo, irmãos. Eu sei que tem uma ideologia evangélica dos evangélicos. Depois que descobriram, Deus conhece o meu coração. Mas Ele deixou tudo escrito. É vivo, irmãos. Não é morto, não. A característica da igreja dos últimos tempos é uma igreja morna. Mas vida na palavra não se enquadra nisso. Diga vivo. Diga vivo. Tem uma vírgula. E depois disso? É santo, irmãos. É santo. É santo. Santo não é separado para. Não é separado do mundo. É separado para Cristo. No mundo. Você é luz desse mundo. Você é sal dessa terra. Santo e se não for agradável, irmãos. Sabe, irmãos? Agradável. Aprenda a sorrir. Aprenda a dar glória a Deus. Ninguém tem culpa das suas amarguras, não. Mas Jesus, como diz o pastorzão aqui, Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você tem motivo para sorrir, e a palavra diz que é o vosso culto agradável, que é o vosso culto em pleno entendimento. Presta atenção, a espiritualidade não anula a tua mente, a espiritualidade alinha a tua mente. Então, o culto racional é você sabendo o que é ministrado nesse altar é verdadeiro, é justo, é santo, é amável e de boa fama. Quando você corrige a tua mentalidade, você corrige o teu futuro. Amém, meus irmãos? E o processo da transformação da alma é uma vida toda, como o pastor Caissona já disse aqui. A ativação do espírito é instantaneamente, mas a transformação da alma vai lhe custar a tua vida toda. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você entende o tanto que você estava distante dele. Quanto mais você tem comunhão com Ele, mais você percebe que você estava precisando dele. Se coloca de pé. A renovação da mente é um querer. A renovação da mente é você entender isso e dizer: Espírito Santo, eu tomo essa decisão a partir de agora. Independente de qualquer circunstância que eu estou enfrentando, eu decido a romper, a quebrar os paradigmas. Eu decido em viver um novo ciclo novo de Deus sobre a minha vida. Eu decido despertar o dom de Deus que é em mim. Eu decido viver a promessa da tua palavra. Eu decido tomar posse da tua palavra que é ministrada neste altar. Eu decido pensar nisso. Eu decido renovar a minha mente. Eu decido viver o novo de Deus. Eu decido ser uma porta para que muitos entrem. Eu decido nesta noite. Você pode levantar as mãos para os céus e começar a declarar isso. Declarar no nome que é sobre todos os nomes. E diga: Jesus, eu decido que vou fazer a diferença em Caldas Novas. Eu decido que vou fazer a diferença em Cerejeiras. Eu decido que vou
fazer a diferença na minha família, através de uma mentalidade renovada, de um entendimento de um ciclo novo, de um novo de Deus, do mover do Espírito Santo, da glória de Deus. Deus, em o nome de Jesus, toca sobre estas vidas, abençoa, Senhor, de forma extraordinária. E aquilo, Jesus, que eles não entenderam, que o teu Espírito Santo, que é o maior ministrador que existe, fala melhor no coração dos teus filhos. Nós declaramos, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus, declaramos, ó Deus, declare aí, declare, abre os teus lábios. Obrigado pela tua palavra, Pai. Sim, Senhor. Construa, coloque a mão no alto da sua cabeça, assim. Construa a mentalidade como filho de Deus. Construa a mentalidade fundamentada na sua palavra, fundamentada na sua verdade. Construa a mentalidade daquilo que é a sua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Senhor, sim, Jesus. Oh, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia, aleluia. Oh, oh, aleluia. Deixa calar a la 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 ba 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 ba. Oh, se calar a la 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 ba ba. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Caia por terra nessa noite. Oh, toda escravidão da mente, toda escravidão da mente, toda escravidão da mente, caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus nós declaramos sofismas caindo por terra neste lugar. Nós declaramos pensamentos derrotistas caindo por terra neste lugar. Nós declaramos mentalidades de reino, mentalidades renovadas e transformadas pela tua palavra, sendo construídas neste lugar, através da sua palavra, através da sua boa, perfeita e agradável vontade, Jesus. Nos ensine a ver como o Senhor vê, nos ensine a pensar como o Senhor pensa, porque a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, a nossa mente é a mente de Cristo. Nos ajude a processar aquilo que o Senhor pensa, Senhor. Nos ensine a enxergar como o Senhor enxerga, Senhor, para que nós não sejamos refém de nós mesmos, refém das circunstâncias, refém daquilo que gritam, refém daquilo que acontece do lado e do outro. Não, Senhor, nós temos uma direção, e a nossa direção é o teu Espírito que nos guia a toda a verdade, por tua palavra. A tua palavra é a verdade, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Escuta isso, escuta isso. Sabe, irmãos, existem pessoas espirituais, pessoas que entenderam o que aconteceu no seu espírito, pessoas que têm corações bons, praticam justiça, são generosas, pessoas boas, bons pais, bons maridos, bons homens, boas mulheres de Deus, mas que ainda a mente vive numa mentalidade lá atrás, circunstancial, uma mentalidade presa nos limites humanos, uma mentalidade presa nos limites terrenos. Entenda, irmãos, entenda, antes de você conhecer Jesus, você era um ser dicótomo, você era alma e corpo. Mas depois que você nasce de novo, você se torna um ser tricótomo, você é espírito, você possui uma alma e você habita num corpo.
A tua vida saiu de uma dimensão humana e apenas terrena para uma dimensão celestial. O que governa a sua vida não é o que diz essa terra, é aquilo que os céus estão proclamando. Jesus veio e ensinou e dizendo: seja feito aqui como é nos céus. Seja feito aqui como é nos céus. É de lá a sua referência. É de lá a sua referência. É de lá que você precisa processar a tua mente. É de lá que você precisa se comportar, por causa da mentalidade da palavra enxertada em sua mente, trazendo transformação, trazendo vida. Ah, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Rendemos graças e louvores ao teu nome nessa noite. Seja adorado neste lugar, Jesus. Seja glorificado neste lugar, Jesus. Nos ensine a pensar como o Senhor pensa. Não queremos nada mais do que aquilo que o Senhor quer para nós, mas também não queremos nada menos daquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Jesus, nós te adoramos. Rendemos graças e louvores ao teu nome. Em nome de Jesus, você crê nessa palavra, levante a sua mão e dê uma forte salva de palmas e glorifique o nome de Jesus. Oh, maravilhoso! Nós te adoramos. Oh, nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua palavra, Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Sabe, uma das primeiras coisas que eu aprendi como eu nasci de novo, irmãos, quando eu conheci Jesus, irmãos, eu tinha uma vida atribulada de alma, emoções oscilantes, sentimentos confusos. Tinha uma vida muito bagunçada quando Jesus entrou na minha vida. E uma das coisas que o Espírito Santo me ensinou já na minha conversão, nos dias da minha conversão, é chegar na frente do meu espelho e começar a dizer para o meu espelho aquilo que a palavra diz sobre mim. Eu comecei a pregar para a minha alma. Ela queria desistir, ela estava em conflitos, ela estava em dores, ela estava querendo murmurar. Eu olhava para o espelho e falava assim: aquieta-te, ó minha alma, confia no Senhor teu Deus. Ele te resgatou, Ele te livrou da morte, Ele tem uma obra na sua vida. Eu começava a pregar para mim, irmãos. Quantas vezes eu já fiz isso, olhando no espelho, mas eu não estava pregando para o meu espírito, eu estava pregando para a minha alma. Davi, queridos, quando ele falava para a sua alma: aquieta-te, minha alma, espera no Senhor, ele estava dizendo: alma, fique no seu lugar. Fique no seu lugar, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele vai fazer. Então fique no seu lugar, porque eu vou continuar avançando. Eu vou continuar vivendo aquilo que o meu Pai tem. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não se torne um conhecedor por palavras. Se torna alguém que vive as verdades do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Levanta sua mão, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Para acender as luzes, queridos. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite que o Senhor preparou para nós neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada família, cada irmão, cada irmã que veio estar conosco aqui nessa noite. Obrigado pela vida do pastor Messias, da pastora Ângela, dos seus filhos. Pai, que a igreja Vida na Palavra em Cerejeira, Senhor, se torne uma resposta para aquela cidade, se torne uma resposta para aquela região. Pessoas de outras cidades vão lá, Deus, ouvir a Tua palavra. Pessoas de outras cidades vão lá conhecer aquilo que está sendo falado a respeito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus querido, que o Senhor possa, Deus querido Pai, nos dar uma semana poderosa. Essa semana que começou seja uma semana diferente. Nós adentremos essa semana pensando diferente, olhando diferente, crendo diferente, avançando para novos lugares,
deixando para trás as cinzas, as reclamações, as queixas, as impossibilidades, as circunstâncias, e olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alto, elevando os nossos olhos para o alto, porque o Senhor Jesus trabalha nas nossas vidas a partir de uma referência dos céus. Te louvamos, te agradecemos. Se você crê nisso, diga amém. Vá na graça, vá na paz e vá na bênção do Senhor Jesus. Dê um abraço aí nos 2 ou 3 irmãos. Não vai embora assim correndo, não. Dá um abraço nele. Vai ser uma semana poderosa para a sua vida. Lá atrás nós temos cafezinho. Passa lá, toma um café. Você não pegou o seu folheto, passa lá e pega o folheto. Isso. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus.